Boa noite! Vamos dar início a mais uma live. Vamos ver se tá tudo direitinho aqui no Instagram e no Facebook. Só um momentinho. Enquanto o Instagram vai avisando a todo mundo. A quem estiver por aí, né? Já vou colocar aqui no Instagram o título da live de hoje, para os que forem entrando saberem. Ritmo do bebê versus rotina. O que é melhor? Enquanto eu vou aguardando um momentinho, né? Eu vou me apresentando para quem for ver esse vídeo depois também e ainda não me conhece. Eu sou Manuela Huber, sou psicóloga. Atualmente trabalho focada na psicoterapia infantil, no atendimento de crianças e orientação de pais, de mães e pais, né? Sempre quando eu falo pais aqui, eu tô me referindo a mãe e pai, né? Fica um pouco mais fácil a comunicação. Então, hoje eu abri uma enquete lá no meu Instagram, né? Quem ainda não viu, depois dá uma olhadinha. Perguntando se as pessoas sabiam o que era rotina, o que era ritmo do bebê, o que era demanda livre. E muitas pessoas não sabem o que é ritmo do bebê, mas sabem o que é demanda livre, que é algo que se fala muito mais, a demanda livre, né? Então, se você tem essas dúvidas, né, se tá por aqui por conta disso também, por não saber, se conhece alguém que também precise saber sobre isso, manda essa live, né, para essa pessoa, para ela estar aqui conosco ao vivo, ou para ela assistir depois, né, manda pelo Instagram aqui por esse aviãozinho, né, e pelo Facebook, pelo compartilhar. Deixa eu tomar uma água. Porque eu acabo falando rápido e fico com a boca seca. Então, vamos começar pela que eu percebi que as pessoas têm mais dúvida. Ritmo do bebê. O que é isso? O ritmo do bebê, ele é uma ideia baseada exatamente na demanda livre, né? A demanda livre vem do ritmo do bebê. Que o que seria? Seria perceber o ritmo do bebê, perceber as demandas do bebê, né? Perceber o que é que o bebê precisa e aí agir. A demanda livre vem disso porque a demanda livre acredita muito que o bebê sabe quando ele está com fome e que por isso, né, quando ele chorar, quando ele precisar, ele vai avisar e a mulher vai estar ali à disposição e vai oferecer, né, o peito para a criança. A demanda livre está muito vinculada hoje à amamentação, mas ela não é uma ideia só da amamentação, né? Ela é uma concepção mais geral, como o ritmo do bebê. É uma ideia de que o bebê sabe o que necessita e ele irá nos comunicar sobre isso. Isso é o ritmo do bebê. Rotina já é uma ideia de que o bebê está nesse mundo completamente novo, então que para ele é completamente desconhecido. E por isso é necessário um adulto que vá auxiliando a criança a descobrir o que ela necessita, o que ela precisa, que a criança não saberia quando ela está com fome, quando ela está com dor, ela não conseguiria distinguir isso. E a rotina vem dentro dessa concepção para organizar a vida da criança. Organizar a rotina, né? Organizar quando ela vai se alimentar, quando vai tomar banho, algumas questões pontuais. Então, né, para quem já tá aqui comigo há mais tempo, deve já ter percebido por essa explicação que eu
acredito que a rotina é algo melhor para a criança. E por que eu já vou começar a live dizendo o que eu acho melhor, que é a pergunta da nossa live, né? E não vou terminar a live falando sobre isso. Porque algo que é muito importante para mim é que vocês saibam que isso é a minha concepção, baseado no que eu estudo, no que eu vivencio no consultório, no atendimento de mães e de crianças. Também a minha experiência com casais, né, que tiveram filhos há pouco tempo, eu percebo que a rotina é algo melhor. Melhor porque eu vou explicar durante a live, né? E quais são as diferenças entre as duas também eu vou estar explicando aqui. Mas por que eu quis pontuar isso? Que é algo para mim baseado na minha experiência. Porque é muito importante também que cada pai e cada mãe saiba o que é melhor para você. No que é que você acredita? Você precisa tomar essa decisão. Essa decisão é pessoal. Existem muitos estudos, existem muitos profissionais e cada um tem a sua visão. Cada um consegue comprovar o que eles acreditam, né? E cabe a você, pai e mãe, tomar a decisão que acredita melhor para o seu filho e para o seu momento de vida também. Porque às vezes a gente pode ter, né, vários filhos e para um fazer de uma determinada maneira, para outro fazer de outra maneira. Isso não quer dizer que está fazendo errado numa dessas vezes, mas sim que tomou decisões diferentes. Porque a criança às vezes também tem necessidades diferentes e porque os pais não são os mesmos. Por mais que você tenha gêmeos, as crianças não são idênticas e você não é idêntico com as crianças. Então essa decisão precisa ser de cada pai e de cada mãe. Eu vou estar aqui trazendo reflexões, coisas para pensar sobre, para tomar a decisão por você e pela sua família. Então isso eu gostaria de deixar bem claro aqui no início, que o meu posicionamento é esse e eu vou estar mostrando para vocês o porquê esse é o meu posicionamento. Mas isso não quer dizer que você não pode discordar e pensar diferente, né? Porque para sua família você decidiu diferente e tudo bem. Então, por quê? Por que eu considero que a rotina é melhor para a criança? Que nós vermos a criança da maneira que a rotina fala faz mais sentido. Porque se nós formos pensar, a gente pode até fazer uma metáfora, né? A criança está vindo de um mundo completamente diferente. Não é só um país diferente, ela não está só se mudando de país, ela está se mudando de planeta. Vamos ter essa metáfora em mente. A criança está se mudando de um planeta para o outro, porque antes ela vivia num mundo aquático. A barriga da mãe, o útero, é um mundo aquático. E quando ela nasce num mundo não aquático, né? No mundo aeróbico, se bem que eu me lembro é isso, né? Um mundo que ela vai respirar, coisa que ela nunca fez. Um bebê só respira no momento que ele nasce. Ele não respira antes, inclusive os pulmões são grudados dentro do útero materno. Ele se abre quando o bebê nasce, e aí sim, é pela primeira vez que ele respira. Alguns autores, inclusive, dizem que isso é uma dor muito forte e que por isso aquele choro do bebê e que às vezes alguns bebês demoram para se acalmar. Que até tem vídeos lindos, né, mostrando que eles se acalmam quando estão perto da mãe, quando sentem aquela presença que eles já conhecem, ou quando eles escutam a voz da mãe, a voz do pai, porque isso também já é conhecido. E aí ele consegue se acalmar. Então, eu vejo dessa maneira. O bebê está se mudando de um país, de um planeta para o outro. E planetas completamente diferentes, como se a gente saísse da Terra e fosse morar em outro planeta mesmo. E cabe aos pais, principalmente a mãe, apresentar esse planeta para a criança.
Assim como ele nunca tinha respirado, ele nunca se alimentou. Sim, o bebê não sabe se alimentar pela boca. Ele se alimentava pelo cordão umbilical até então, até ser cortado, né? Era por ali que ele recebia o alimento. Ele nunca sentiu fome. E nós queremos que o bebê, quando nasce, saiba que ele está sentindo fome. Que ele saiba demonstrar que o que ele tem é fome. Tanto que muitas mães entram nisso, né? Ai, o que será que ele tem? O que tu tem, filho? É fome? Ele não faz a mínima ideia do que ele está sentindo. Ele sente desconforto. A primeira impressão que se tem de tudo que se sente é um desconforto. Quando é a hora de comer, quando é a hora de fazer as necessidades, né, de fazer xixi, fazer cocô, tudo isso é muito diferente do que é quando o bebê está dentro da barriga. Então ele está aprendendo completamente tudo, desde respirar a se relacionar com pessoas. Antes ele fazia muitos movimentos na barriga e muitas vezes em resposta a conversar com ele, né, ele já tinha algum tipo de comunicação com o mundo externo. Mas muito pouco. Ninguém nunca tinha tocado no corpo dele, algo completamente novo. Então tudo é novo para o bebê. O mundo precisa ser totalmente apresentado para o bebê recém-nascido, não é mesmo? E, inclusive, quando a gente trabalha com gestantes, né, existe hoje em dia pré-natal psicológico, que a gente chama, que profissionais especializados nessa área fazem, alguns locais de saúde pública também, e gestantes que procuram atendimento durante a gravidez, nós falamos sobre, né, a importância de já ir apresentando um pouco o mundo para o bebê. Porque uma gestante no final da gestação sabe o quanto é difícil dormir. E muitas vezes causa até um certo desconforto, assim, uma sensação ruim com o bebê, até uma vontade, tomara que nasça logo, porque é difícil de dormir. E por quê? Porque dentro do útero, o bebê não sabe se é dia, se é noite. E enquanto a mulher está caminhando durante o dia, ela está se movimentando. Então está embalando o bebê. E aí quando para a noite para finalmente descansar e dormir, o bebê não está mais sendo embalado. E aí ele estranha, e aí ele desperta. Então ele tem um fuso horário diferente do da mãe. E quando a gente atende gestantes, a gente inclusive já orienta que seja começado, né, essa rotina desde esse momento. Que seja feito comer alimentos não muito estimulantes, né, à noite, fazer um banho relaxante. Muito, muito importante, porque no final da gestação o bebê já ouve com bastante precisão, né? Contar histórias, cantar música, para que o bebê entenda que é de noite e hora de dormir. Porque isso tudo precisa ser apresentado pela mãe e pelo pai, né? Pelas pessoas que cuidam dessa criança, pelas figuras que cuidam dele, né? É um mundo completamente novo, né? Como eu falei antes, né? A analogia que a gente pode fazer é que são como se o bebê fosse de um planeta para outro, né? É um planeta totalmente aquático e agora um planeta não aquático, né? Então tudo tem que ser apresentado para a criança. E ela precisa ir entendendo isso. E quando se fala em ritmo do bebê, se acredita que o bebê já entenda isso. Que ele já mais ou menos sabe. Por quê? Por que as pessoas que defendem o ritmo do bebê acreditam nisso? Porque quando nós estamos com sono, o nosso corpo produz melatonina, né? Produz diversos hormônios que nos fazem ficar com sono. E quando nós estamos para despertar, isso tem uma relação direta com a luminosidade, por isso que em dias que não tem sol a gente fica mais para baixo, porque existe uma estimulação da melatonina com a falta de luz, com a falta de luminosidade solar, né? Então, quando o bebê nasce, ele começa a sofrer essas
consequências naturais. Mas o que é interessante da gente pensar é que quantas vezes nós estamos com muito sono, os níveis de melatonina estão super altos em nós, mas nós não conseguimos dormir. Nós temos dificuldade de relaxar. E aí eu vejo que muitos adultos pensam assim, mas a criança não tem problema nenhum. Nós não dormimos porque temos problema e estamos pensando sobre eles. A criança não tem problema nenhum. Então por que é que ela está tão agitada e não dorme? Só que se a gente pensar, como eu estava falando para vocês antes, que é a minha postura, né? Que a criança está num planeta diferente, ela não sabe nada sobre esse planeta. Ela está descobrindo ele. Inclusive, respirar, se alimentar, como eu estava falando antes, né? O ato de sugar, né? De mamar, é muito difícil. Tem bebês que levam vários dias para aprender a sugar da maneira correta, né? A gente chama pega correta. E é difícil porque cansa. Vocês podem se lembrar de algum dia aí que ficaram muito tempo mascando chiclete, alguma coisa assim, que essa parte dói. Não sei se alguém já fez isso, né? Mas que essa parte dói. Pois o bebê, quando mama, ele suga tanto ali, com tanta força, que a mandíbula aqui dele, as bochechas dele doem. Se vocês prestarem bastante atenção, o bebê faz força com o pescoço para mamar. Mamar não é algo simples. Então ele tem que aprender tudo isso. E a gente acaba pensando, né? Ah, mas ele não tem problema nenhum. Todo o organismo dele está aprendendo a viver neste planeta. Então ele tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa nova acontecendo com o bebê e de uma maneira muito rápida, né? Por isso que hoje se fala nos 1000 dias. Porque acontecem durante esses primeiros 1000 dias muita coisa no corpo do bebê e que faz ele ficar sem saber o que fazer, que faz ele ficar chorando e não conseguir dormir. Isso tudo gera um cansaço na criança também, porque olha como é angustiante quando a gente não sabe o que está sentindo. Então nós precisamos começar a ver a criança um pouco dessa maneira. Ele não faz ideia do que ele está sentindo. É nós que precisamos dizer para a criança o que ela está sentindo. Ai, mas né, isso parece muito estranho. Como assim eu vou dizer para a criança o que ela está sentindo? Nós não vamos induzir a criança, mas a gente vai prestar atenção. Conforme a gente vai convivendo com o filho, né, com o bebê, a gente vai percebendo algumas coisas. E por isso a rotina é importante. Se está chegando na hora de dormir e a criança fica irritada, a gente pode dizer, a gente deve dizer para ela: filho, acho que você está com sono, vamos dormir? E aí levar para um ambiente tranquilo, para um ambiente que ele sabe, aqui é o lugar de dormir. Isso vai dando essa dimensão que é o que é dormir, né? Porque eu ouço muitas mães dizendo assim, mas ele tá cansado, ele tá super cansado e não dorme. Eu não sei mais o que fazer, eu tô aqui embalando ele e ele não dorme. É tão simples, é só fechar os olhos e dormir. E eu sempre fico me perguntando isso, né? Se é tão simples, por que tantas pessoas sofrem de insônia? Se é tão simples assim. Eu não sei se vocês, né, já aconteceu com vocês, mas tem dias que a gente tá muito cansado, só que é cedo, ainda não tá na hora de dormir. Ou a gente tem algum compromisso que não dá para dormir. E aí a gente dorme um pouco mais tarde, né? Quando vai dormir, o que acontece? Nós não estamos mais com sono. Muitas vezes até a gente está agitado, está acelerado. Porque inclusive essas pesquisas que tem sobre a questão do sono mostram que quando a gente passa muito da hora de dormir, a melatonina, que é produzida pelo nosso corpo quando a gente está com sono, ela nos faz ficar muito irritados. É como, né, ela estressa o nosso corpo, porque nós deveríamos estar dormindo e não estamos.
Então ela acaba estressando o corpo, acaba parecendo errado, aquele hormônio não deveria estar lá, né? O corpo vê como dessa maneira e aí você fica irritado. E a criança a mesma coisa. Tanto que a gente percebe muito bem, né? Quando passou muito da hora de dormir, quando se tem uma rotina, né? E a criança, assim, normalmente a criança, porque essas pesquisas indicam que das 7h30 às 8h30, que é o pico da melatonina, né? Então, que é o momento ideal para a criança dormir. E quando passa muito disso, foram jantar fora, né? Porque é óbvio que vai ter dias que isso vai acontecer. E eu já chego nesse ponto, né? Que às vezes a rotina é mal vista. Vai ter dias que a criança vai dormir mais tarde, mas você vai perceber. Ele tá irritado, tá cansado. Então, em vez de eu ficar incomodada porque ele tá irritado, porque tá, né, às vezes tá incomodando, porque tá choramingando, assim, ou quer tudo. A criança começa tudo, ela quer, e aí quando dá, não quer mais. Né? Ela fica assim meio enjoadinha, a gente diz, né? Ele tá enjoadinho. Algumas pessoas dizem, não sei se todo mundo aí diz, né? Mas ele tá enjoadinho, tu percebe assim que ele não tá, a criança não tá legal. A gente sabe, nós adultos sabemos que é porque ele está cansado. Então, entendendo o que a criança tem, a gente consegue solucionar de uma maneira mais efetiva e também ficarmos bem, porque a gente sabe o que ele está sentindo. Então eu não vou ficar brigando com a criança, não vou ficar querendo que ela se comporte bem, sabendo que ela tá cansada, que passou da hora de dormir, que ela não tá legal. Assim como a gente faz com os adultos, que é algo que eu falo bastante, né? Quando a gente vê que um adulto não tá legal, que ele tá cansado, que tá estressado, a gente entende. A gente pensa, não vou dar muito bola pro fulano porque ele tá cansado, deixa ele, né? E quando as crianças demonstram isso, a gente não entende. A gente vê como malcriação, né? Ou mesmo como, tá me testando, tá querendo me tirar do sério, né? E por isso a rotina também, para mim, é o melhor para a criança. Porque não é só para a criança, é melhor para a família. Porque, né, é toda a família que tem que estar implicado neste processo de rotina, né? É melhor para a família no sentido de saber o que está acontecendo com a criança, saber que o que é que tá acontecendo, né? Tá cansado, ou tá com fome, já passou da hora de tomar banho, né? Tem alguma criança aqui no pátio que não tá muito bem no pátio do prédio. Ou desceu recém agora para brincar, né? Daí tá com a corda toda. E é importante isso, a gente sabe perceber o que é que está acontecendo com a criança. E quando a gente tem mais ou menos uma rotina, por exemplo, colocar a criança para dormir das 7h30 às 8h30, nós adultos não precisamos de todo esse tempo, porque aí ela vai dormir desse horário até umas 6, 7, 8 horas da manhã do outro dia. Uma criança fica, sim, confortavelmente dormindo por todo esse tempo. Sem problemas, sem estar com fome, sem nenhum problema. E aí nós, adultos, só um pouquinho, vou tomar uma água. Nós adultos normalmente vamos dormir 10, 11, meia-noite, né? E aí tem todo esse tempo para as outras coisas. E principalmente para algo que a gente falou na live anterior, né? Para namorarem, para lembrarem que são um casal, para que o casal esteja bem. Porque é muito importante para uma criança saudável emocionalmente que os pais estejam bem. E essa rotina possibilita os pais de fazerem isso, de terem um momento deles. Ou, né, para a mãe, né, se não tiver o casal, para a mãe ir tomar um banho, para descansar, para ir ler um livro, para olhar um programa que goste e que a criança não deve olhar. Porque mesmo crianças de colo não devem estar frente a programas que não são para a idade delas. E muitas vezes a gente pensa que eles não estão ouvindo nada, né?
mas o cérebro já está captando muita coisa. Então a criança não deve estar no ambiente que não é para ela. E aí, recapitulando um pouquinho para ir encerrando, né? A diferença de ritmo e rotina. O ritmo é essa ideia de que a criança sabe o que está sentindo e irá nos demonstrar o que é que ela está sentindo. E aí, a partir disso que os pais agem, né? A criança está irritada e aí eles vão ver se ela está com sono, está com fome, está com frio, o que está acontecendo, né? Então, é esperar que a criança demonstre algo para agir. A rotina já é mais esse pensar antes, né? Colocar alguns horários e estabelecer o que é melhor, né? Mais ou menos perto do meio-dia é o horário que fica bom para mim e para a criança amamentar ela. Então, eu vou colocar esses horários de manhã cedo, eu vou ir colocando horários. Eu percebo que quando a minha criança toma banho, ele fica muito mais tranquilo para dormir. Então, eu vou colocar o banho perto da hora de dormir, né? É perceber, sim, algumas coisas da criança, mas de maneira constante, né? Essa que é a palavra importante da rotina, que muitas pessoas pensam que rotina é rigidez. Rotina não tem nada a ver com rigidez, porque a rigidez só faz a gente cansar, só faz ficar mais estressado. E a rotina serve para organizar, para ter uma constância, para a criança também ir entendendo que ela vai comer, vai tomar banho, vai ler uma historinha e vai dormir, né? Ou a mamãe vai cantar uma musiquinha e aí, né, vai comer, vai tomar banho, vai cantar uma musiquinha para a criança, ler uma historinha e ela vai dormir. É essa sequência, essa lógica que vai ensinando para a criança. Normalmente, depois que essas coisas acontecem, é a hora de dormir. Assim como de manhã, né? Até a gente já desde muito novo vai dizendo para a criança, olha, o sol já nasceu, já é dia, é hora de acordar. E aí acorda, escova o dente, toma café, né? Vai se criando uma sequência de rotinas, né? De atividades. E a criança vai entendendo que é manhã, que é tarde, que é noite. Porque até agora me fugiu, mas até uns 5 anos, se não me engano, a criança ainda fala, né? Porque ontem eu vou fazer, ela ainda não tem essa dimensão do que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã. Né? Eles começam a saber sobre essas palavras, né? E gostam, adoram usar elas, mas ainda não sabe que ontem é passado e que vou fazer é futuro, né? Isso é algo bastante complexo para a gente esperar de um bebê recém-nascido. Então é muito importante a gente pensar sobre isso para tomar as decisões, para pensar no que é certo para você, né? Ter consciência das coisas que você espera do seu bebê e das coisas que você decide fazer. Rotina em momento nenhum é passar por cima do que a criança, do jeito da criança, mas é sim estabelecer algumas constâncias, né, na vida da criança, porque tudo é novidade, tudo é muito diferente, inclusive esse horário, né? Antes a criança dormia mais durante o dia na barriga da mãe e agora a gente quer ensinar ela a dormir mais à noite, porque é a hora que se dorme aqui fora neste planeta, né? Então é importante a criança ir entendendo o que é noite. Não sei se alguém aí tem uma dúvida, eu gostaria de fazer alguma pergunta, né? Se ficou claro, né? Porque são bastante diferentes, mas às vezes gera essas confusões, né? Do que é ritmo e do que é rotina. Mas são coisas bastante diferentes. E às vezes se toma decisões pensando, né, como a livre demanda, pensando de uma maneira, e se percebe que a criança é mais
da rotina, né? Que dá mais certo para sua criança e para sua família a rotina. Então é importante até pensar sobre essa questão. Porque eu percebo muitas mães com cansaço hoje em dia por conta da livre demanda, né? Que parece hoje que é obrigada à livre demanda. E a livre demanda tem deixado as mulheres muito cansadas e às vezes até, né, com vontade de desistir. Algumas eu já atendi que desistiram de amamentar porque elas tinham que estar o tempo todo à mercê, inclusive, né, se usa essa palavra, da criança, o tempo todo disponível para a criança. E isso é muito cansativo. E não é necessário, porque a criança não precisa se alimentar o tempo todo. Muitas vezes o que ela precisa é de um colo, é de um carinho, né? De um aconchego, um conversar, porque ela estava durante 9 meses dentro de você. Então, muitas vezes o que ela precisa é desse toque, desse contato. E depois que a criança nasce, não precisa ser necessariamente só da mãe. O pai tem que ir lá pegar a criança, tem que dar esse aconchego também para a criança, para que a mãe descanse, porque a amamentação não cansa só o bebê, ele cansa a mulher também, é muita energia que se coloca no amamentar. E essa livre demanda, essa concepção da livre demanda, tem deixado as mulheres muito cansadas. E aí, fazendo o desmame das crianças mais cedo, né? Fazendo uso de fórmula, de outras coisas, porque elas estão cansadas. E nunca na relação com um bebê algo tem que ser só bom para a criança ou só bom para os pais, né? Isso tem que ser bom para todos, tem que ser bom para sua família. Então, é pensar muito sobre esses conceitos, né? Sobre o que é melhor para você, o que você acredita. E essa é a diferença crucial de ritmo e de rotina, né? É de onde vem, de qual concepção eles vêm. E algo que eu acho muito importante da gente sempre lembrar, né, e que eu queria que saísse dessa live hoje pensando assim, é que a criança veio de um outro planeta, um planeta aquático, e que ela vai precisar ser apresentada a este planeta. Então tudo precisa ser apresentado. Inclusive respirar, né? Tudo é a primeira vez, né? Na hora do nascimento é a primeira vez que a criança respira. Então, isso é muito importante. E uma questão que eu lembrei, que eu acho muito importante de falar, é que eu ouço algumas mães dizerem assim, mas o pediatra falou que quando o bebê suga a mão, ele tá com fome, e aí eu tenho que dar de mamar. Se assim fosse, os bebês não sugariam a mão dentro do útero, porque eles estão alimentados, né? O cordão umbilical amamenta o bebê. O sugar a mão é a primeira e uma das melhores fontes de autorregulação do bebê. O que é isso, né? Autorregulação é, ele tá sentindo um desconforto, ele tá sentindo alguma coisa ruim, ele bota a mão na boca. Porque o colocar a mão na boca, essa sensação que dá na boca e na mão é muito prazerosa e faz esse desconforto, essa ansiedade baixar. Né? Nós temos várias coisas assim na nossa vida enquanto adultos, né? Existem muitas coisas que a gente faz. Obrigada, Karen! Saudade! Tem muitas coisas que a gente faz depois de adulto que são com esse mesmo padrão de comportamento, né? São para diminuir o nosso desconforto. E o bebê faz isso instintivamente. É a primeira coisa que ele sabe fazer, é sugar a mão. E isso, né, vai ficar na vida da criança por bastante tempo. E é importantíssimo, porque é uma maneira dele se acalmar. Muitas vezes aí nós não precisamos nem intervir, porque aí a gente tira a mão da criança da boca e enfia um bico. Mas ele nasceu com a mãozinha e ele vai botar a mão na boca e quando ele se sentir bem, ele vai tirar a mão da boca. O bico não. Ele foi colocado e o bebê normalmente não tira quando recém-nascido. Ele vai aprender a tirar bem maior. E a mãozinha, vocês podem prestar atenção, que quando a criança se sente bem, ele tira.
Mas a gente intervém antes disso, a gente acha que, ele tá com fome, meu Deus do céu, tá morrendo de fome. Mas às vezes ele amamentou, a recém deu mamar pra criança, né? E aí, obrigada! E aí ele só tá às vezes com um desconforto na barriga, às vezes até gases, alguma coisa assim, que ele não sabe lidar. Ele não sabe dizer, tô com uma dor aqui, como a gente adulto faz. Então ele bota a mão na boca, ou ele chora, né? Ele faz algo para demonstrar que está com desconforto. Mas ele precisa do sugar a mão. E quando a gente acha que o sugar a mão é fome, a gente acaba, de uma certa maneira, tirando isso, tirando essa autorregulação do bebê. E depois a gente passa a vida querendo aprender a se autorregular, a fazer que as coisas na nossa vida que façam a gente se sentir bem com as nossas emoções. Então é só um plus a mais que eu pensei enquanto escrevi a live, e acredito que vai ajudar aí algumas mamães. E qualquer dúvida vocês podem me mandar por direct ou aqui, deixar aqui embaixo da live também, que assim que eu puder eu respondo. Espero que a live tenha sido muito boa, que bom que tu gostou, Karen, tô morrendo de saudade. Obrigada pela presença de todos e até segunda-feira que vem. Boa noite!